parte que eu tirei uma foto, o pessoal fofoqueiro aí viu, eu postei nos stories. Mas eu queria ler, porque meu jeitão. Calma, peguei a parte errada, que eu já botei 500 post-it. Aqui. Deixa eu ver que parte eu começo lendo. O agente da polícia nazista que foi no momento... Assim, houve uma delação. Tipo, alguma pessoa ligou pra polícia nazista pra falar aonde Anne Frank e a família Frank estava escondida com mais outros judeus, né? Que ela se escondeu com outra família e outro amigo da família. E o agente da polícia nazista que foi lá fazer essa checagem depois da delação, ele deu uma entrevista anos depois, em 1963. E nessa entrevista, não uma entrevista, meio que um jornalista investigativo foi falar com ele, e o jornalista perguntou pra ele várias coisas, né? Enfim, sobre o que tinha acontecido, e se ele sabia que aquela menina que ele tinha levado aos campos de concentração, né, encaminhado, na verdade, aos campos de concentração, era a Anne Frank. E ele falou o seguinte, abre aspas: as pessoas que eu tirei dos esconderijos não me deixaram qualquer impressão. Seria diferente se fosse um homem como o general de Gaulle ou algum membro importante da resistência. Uma coisa assim a gente não esquece. Se eu não estivesse de plantão na hora em que meu colega recebeu um telefonema, eu jamais teria tido contato com a tal da Anne Frank. Ainda lembro que eu ia comer alguma coisa, e como esse caso todo explodiu depois da guerra, sou eu que preciso lidar com a sujeira. Eu me pergunto quem está por trás de tudo isso. Provavelmente o tal do Wiesenthal. Wiesenthal, aqui que ele está falando, é um cara chamado Simon Wiesenthal, que ficou muito famoso por ser um caçador de nazista. Ele caçou nazistas até ele morrer. Morreu com 98 anos, se eu não me engano. E ele até aparece, tem uma leve aparição na série do Hunters lá, que eu já comentei com vocês sobre, mas enfim, quem estuda a Segunda Guerra e tal, conhece com certeza o Simon Wiesenthal. E ele falou, provavelmente o tal do Wiesenthal ou alguém do ministério tentando obter algum favorecimento dos judeus. Fecha aspas. É difícil imaginar uma resposta mais desprezível e emocionalmente cauterizada. Naquele ponto, Silberbauer, que é o nome do agente nazista, sabia muito bem que a tal da Anne Frank, que ele havia prendido em 4 de agosto de 1944, tinha morrido de fome e tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen. Era como se o importante não fosse a garota morta. Ela é um mero incidente, não é real e seu sofrimento é insignificante. E sim o fato de ele ser a vítima. É curioso como o valentão, quando desmascarado, está sempre coberto de autopiedade. Ai, meu Deus, gente, que ódio, né? Que dá lento. Eu sei que eu vou me irritar muito ainda lendo esse livro por motivos de Anne Frank, enfim. Vocês sabem de todo o rolê e a ligação que eu tenho com a história dela, mas já começa assim, sabe? Inclusive, esse início é mais uma introdução, tipo, ele vai nos mostrando bem pouquinho, falou bem pouquinho da história dela, mas ele fala mais como que essas pessoas se juntaram pra fazer essa outra investigação, sabe? Mas eu quis ler essa parte dele ali, né, do que o policial nazista falou, porque é muito curioso como eles têm um modus operandi, sabe? Tipo assim, quando alguém fala de uma atitude deles, eles tendem a falar quem tá por trás de tudo isso, quem tá cobertando tudo isso. Cara, ninguém tá cobertando nada. As pessoas querem saber, querem que você dê um respaldo de uma atitude sua. Que você se responsabilize, pelo menos, por alguma atitude sua, sabe? Uma atitude que resultou na morte de muitas pessoas inocentes, entendeu? E uma delas acabou sendo a autora do diário mais famoso do mundo. Então, assim, a gente queria só saber, sei lá, se você se arrepende, talvez, porque existem, de fato, pessoas que trabalharam para a polícia nazista que não necessariamente tiveram grandes escolhas, vamos dizer assim, sabe? Mas não é um assunto que eu tenho vontade de falar, porque eu não necessariamente sinto pena ou empatia ou qualquer coisa. Eu sinto uma leve compaixão por essas pessoas, né, não terem escolha nem nada disso.
Mas eu não... Véi, eu não me sinto confortável em falar assim, ah, não, coitadas dessas pessoas, sabe? É muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que já está presa num campo de concentração, né? Já estava presa, e aí os nazistas usam ela pra beneficiar eles, como o caso do tatuador de Auschwitz, do fotógrafo também de Mauthausen, e vários outros, tipo, enfim, mulheres que eram enfermeira, que eles usavam os conhecimentos. Por enquanto eu tô amando o livro, não sei como que vai continuar, né, mas eu tô gostando bastante. Esse é um bom livro pra começar a conhecer a história dela? Viro, acabei de começar ele, mas não, com toda certeza, o melhor livro pra começar é o diário dela. É o diário da Anne, o DiCaprio, né? Jenny Frank, como diz o chat. Como diz o chat, o DiCaprio Jenny Frank. Ele é o melhor livro pra começar a ler a história dela. E depois tem vários outros. Eu já li, acho que tudo que tem dela publicado. Não vou falar tudo, porque parece meio presunçoso, né? Mas eu já li boa parte, sei lá, uns 90% do que tem publicado aqui sobre ela. Tem o Mundo de Anne Frank, os Contos do Esconderijo, o Depois de Auschwitz, que foi publicado, né, pela Eva Schloss, que acabou sendo a mulher que o Otto Frank, pai da Anne, se casou depois de tudo ter acontecido. Já li o Diário Ilustrado também, já li as 2 ou 3 versões do diário que eu tenho. E aí eu comprei alguns livros também lá quando eu visitei o Anexo Secreto. Teve um que eu nunca consegui terminar de ver, que é aquele grandão da Anne Frank. Talvez algum dia eu veja e leia e tal, mas eu chorei muito quando eu tava lendo. E é isso. Nossa, eu esqueci de editar o comando. Fiquei tão, sei lá, mergulhada no livro que eu esqueci. E é muito doido, sabe por quê? Porque aqui ela fala sobre como é triste você ler as coisas que a Anne Frank fala, sabendo que ela não teve um futuro, sabe? Tipo, ela não viveu o que ela queria viver. E a gente já vai lendo a história sabendo do final dela, tá ligado? E pra mim, o Diário de Anne Frank é um dos relatos mais cruéis sobre tudo, porque ele acaba abruptamente. E é muito simbólico da forma que ele acaba, porque é exatamente da mesma forma que a vida dela acabou, sabe? E eu me lembro de ler e eu não consegui parar de pensar nele um segundo, sabe? É muito, muito foda a forma que acaba. E a gente tá acostumado a ler relatos sobre a Segunda Guerra de pessoas que sobreviveram, que passaram por alguma coisa e aí apresentam os relatos dela. Mas da Anne, a gente vai ler sabendo o final. Só que quando eu fui ler sobre a história da Anne Frank e tal, eu já sabia da história dela, mas por alguma forma, de alguma maneira, tipo, eu era bem mais nova, né? Mas de alguma maneira, eu achava que poderia ter algum final diferente do diário, sabe? Porque eu sabia muito por cima, tipo, quem tinha sido Anne Frank e tal, mas eu sabia também que ela já tinha morrido, mas não necessariamente que ela tinha morrido em algum campo de concentração. A única coisa que eu sabia é que ela já tinha morrido. Então eu pensei, tá, talvez ela tenha morrido depois e tal. E quando eu comecei a ler, foi muito impactante, sabe? A leitura pra mim. Foi bizarro, assim. Muito, muito, muito bizarro. E não era tão comentado quanto hoje, sabe? Tipo, a história dela e tal. Eu não sei se, sei lá, continua sendo assim, mas tipo, não era ainda tão popular entre o meu círculo, sabe, de amigos e de pessoas ao meu redor, tipo, não achava tão popular ainda. Tipo, é bizarro. Quando eu fiz um publi pro Submarino sobre presentes que mudaram a minha vida, eu falei do Diário de Anne Frank e eu mostrei pra vocês a dedicatória que a minha mãe tinha colocado no Diário de Anne Frank. Tá lá no meu Instagram ainda, nunca vou pagar essa coisa. Porque eu já conhecia a história dela, a minha mãe já tinha me contado da história dela, porém ela só conseguiu me dar o livro quando eu fiz 15 anos. Só quando eu completei 15 anos ela conseguiu me dar o livro. E é esse aqui. Esse aqui é a dedicatória, ó. Querida filha, espero que tires bastante proveito dessa leitura. Leve para o resto de tua vida o que tiver de melhor. Parabéns pelos teus 15 anos. Abre parênteses, minha flor de maracujá, fecha parênteses. Com amor, Thelma, 10 de fevereiro de 2009. Nossa, eu quase morri de chorar quando eu vi. Eu fui muito intensa nessa publi.
Mas eu gosto de ser assim porque, enfim, deixa mais... Sei lá, não é engessado, tá ligado? Foi algo bem natural mesmo. De qualquer forma, eu tenho muitos planos de Helene e Frank. Faz tempo, na verdade. Sabe que eu tenho esses planos de Helene e Frank. Só que, cara, eu tenho muito medo, cara. Eu tenho muito medo, porque parece que quanto mais tempo passa, tipo, mais tempo... Sei lá, parece que mais eu fico... Não sei, travada e tocada com as coisas que ela fala. Tem frases dela que eu sei de cor. Aqui é citada uma frase do diário dela, né? Uma das últimas frases do diário. E, sei lá, sabe? É muito bizarro a forma que... Sei lá, que me toca mesmo, assim. Eu não consigo explicar. Quando eu visitei lá a casa dela, tipo, foi... Eu brinco, sabe? Hoje em dia falando, por exemplo. Sempre brinco falando que o pessoal perguntou se eu tava bem, me ofereceram água e tal. Porque eu não conseguia falar, gente, assim, eu tava soluçando, sabe, o tempo inteiro. O tempo inteiro de visita, eu fui 2 vezes já. Nas 2 vezes eu não conseguia falar, sabe? E é meio bizarro e meio assustador. Só que eu tava bem, só que eu só tava no meu mundinho, entendeu? É isso, tá ligado? E aí foi foda, sabe? Foi muito foda, mano. E eu tenho muito medo de reler, porque, tipo, especificamente quando eu tinha me acalmado um pouco, eu tinha tomado água e tal, e no final da visita ao museu tem uma frase dela que é que eu fico muito mal toda a vida que eu vejo, que é sobre ela querer viver mesmo depois de morrer. E aí quando eu vi que tinha essa frase, tipo, na parede, assim, veio tudo de novo, chorei tudo de novo, coisa boa, né, meninas? Quando vamos estudar história, entramos em contato com Mark Bloch, um dos fundadores da Escola dos Anales. Ele foi responsável por escrever O Ofício do Historiador, um dos maiores guias, leitura primordial para quem vai cursar a história. Da mesma forma que a Anne, o livro parou na metade do relato. Ele acabou morrendo em um dos campos na França por mando do Klaus Barbie. Ele morreu por fazer parte da resistência, já ouvi falar. Cara, é que é foda, né? Como a gente sempre fala aqui, que são leituras e leituras. E tipo... A forma que a gente vai se identificar ou vai se sentir tocado com uma história tem a ver com a nossa história, porque a gente vai refletir na leitura. O livro vai conversar com cada um de uma forma diferente. Essa é a beleza da literatura e da arte num todo, né? Assim como tem livros que me fazem chorar, morrer em lágrimas, e vocês vão ler e não vão sentir nada, ou não vão sentir nada parecido, e aí vem sempre aquele comentário do: nossa, será que não sou normal? Não chorei lendo esse livro. Não, você é normal, cara. Relaxa. É só porque não foi um livro que te tocou da mesma forma que tocou outras pessoas, ou pegou em outros pontos de outras pessoas. E eu tenho muito isso com o Holocausto, com livros que abordam violência doméstica, transtorno alimentar. Enfim, eu tenho muitos assuntos que eu não consigo lidar direito, sabe? E que me deixam desconfortável. E evidentemente, né, me fazem chorar às vezes, porque são livros que me tocam. Mas isso varia de pessoa para pessoa, porque e com Daddy Issues também, que fala sobre abandono parental, enfim. Mas cada um tem suas particularidades, né, gente? A grande beleza aí da nossa vida é que cada pessoa é diferente uma da outra. Então, Holocausto é um assunto que eu não vou parar de ler e nem de falar sobre, porque é um assunto que simplesmente quanto mais eu sei sobre, menos eu sei, sabe? Quanto mais eu leio e mais eu descubro as coisas, mais eu sei que eu não sei porra nenhuma do que aconteceu, e tipo, sei só o básico do básico, mesmo lendo e pesquisando e estudando por tanto tempo, sabe? Enfim. Por isso que eu também depois já quero ler o Em Busca de Sentido, que eu falei no início da live. Só sei que nada sei nunca foi tão real, é verdade. O Mick Cardigan, você perguntou sobre o livro e ele tá aqui. Eu vou ler, acho que depois desse da Anne Frank. Eu acho que a gente pode sim fazer um projeto, sabe, pra todo mundo ler o Diário de Anne Frank, e eu reler, no caso com vocês, a gente fazer na live bonitinho e tal. Mas eu não sei, tipo, eu preciso pensar melhor. Eu preciso mesmo pensar melhor, porque não vai ser fácil.